Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu Telegram. Todos os links estão aí na descrição deste vídeo, é só você clicar e vai ser encaminhado para lá. Eu tenho também o segundo canal, que é o Bíblia Falada Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras através da minha voz. Então, seja muito bem-vindo para participar desta família junto comigo. Nós temos também uma plataforma chamada Aba Play, onde você pode se inscrever e fazer parte dessa plataforma de documentários, cursos, área Kids, área de filmes. Também temos lá o Lamparinas Acesas, que é a nossa área feminina. Então, você vai ser muito bem-vindo ali dentro. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não permanecerá nele. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins, ou gigantes ou homens poderosos na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No livro de Gênesis, temos um relato de entidades espirituais tendo relações sexuais com mulheres humanas, produzindo descendentes que eram gigantes e intitulados de Néfilins, ou os caídos. Esses foram os gigantes que os israelitas encontraram quando entraram na terra de Canaã. Agora, esses seres espirituais que tiveram relações sexuais com mulheres humanas foram chamados de os filhos de Deus. Estes não eram demônios como tais, mas criavam seres espirituais cujo o DNA não era totalmente humano. A palavra traduzida é a palavra Deus. No contexto de serem os filhos, pode ser traduzido como os filhos de Elohim. Seres foram criados semelhantes aos anjos. A palavra Elohim é usada no Antigo Testamento para o Deus triuno, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são todos um. Os Elohim mencionados aqui em Gênesis são seres espirituais criados. Esses eram anjos ou deuses, mas também governantes, juízes, não de origem humana e nem com o mesmo DNA humano. Estes seres espirituais rebeldes caídos foram capazes, de alguma forma, de mudar o seu DNA, possivelmente por meio de poderes ocultos, tornando-se capazes de fazer sexo com mulheres humanas. Alguns dizem que eles eram como o povo de Sodoma, que foi atrás da carne estranha. Esses anjos se envolveram em relações sexuais pervertidas, que Deus nunca ordenou. Em suas epístolas, tanto Judas quanto Pedro fazem referência a esses seres que são mantidos acorrentados na escuridão total, no Sheol, ou inferno, aguardando o dia em que serão julgados e entrarão no lago de fogo, com o seu senhor, Satanás. Judas 1, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. 2 Pedro 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, ou Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos,
Alguns manuscritos dizem em cadeias de escuridão, a fim de serem reservados para o juízo. De acordo com o livro apócrifo Enoque 1, somos informados de que no Monte Hermon, a montanha mais alta de Israel, era o portal através do qual esses filhos de Deus podiam se misturar com os humanos. Eles literalmente saíram do mundo espiritual invisível, indo para a terra, mesmo continuando sendo seres sobrenaturais. Quando vemos o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, que é o Monte Hermon, brilhando com esplendor e glória eterna, junto com Moisés e Elias. Ali ele estava anunciando para todo o reino espiritual caído sua divindade e total soberania, como o Deus Supremo, Elohim. O Monte Hermon foi este epicentro da interferência satânica com a raça humana, e o Senhor Jesus sabia disso. Como se fosse um portal onde a realidade humana fosse modificada através de forças espirituais satânicas. Ouve-se falar que em cultos de necromancia negra, os demônios conseguem de alguma forma ter relações sexuais com os iniciados. O que aconteceu em Gênesis está começando a acontecer de novo atualmente. Hoje nós temos também os portais para um reino espiritual caído, com a realidade virtual, em que as imagens são tão realistas que você não consegue dizer nem a diferença entre um mundo cibernético e um mundo real. Esta realidade virtual visa todo tipo de imaginação. Nos tempos de Noé, antes do dilúvio, nós temos a informação na Bíblia de que todos os pensamentos, toda a imaginação tinha uma inclinação má no coração das pessoas. Então, a exposição excessiva do mundo hoje a esta realidade virtual vai acabar criando um mundo irreal, onde a realidade e a fantasia se confundem. E com o tempo, por meio de longa exposição, essas imagens e conceitos na realidade virtual, este mundo de fantasia vai se tornando uma realidade, separada da realidade para aqueles que se entregam a este passatempo. Este é um portal através do qual os espíritos malignos também ganham acesso à imaginação, abrindo caminho para possessões demoníacas. O metaverso de Zuckerberg, a nova invenção, que já está com o nome Meta, tanto no Facebook quanto no Instagram, além de outras redes sociais, já tem as primeiras denúncias de assédio sexual. Uma usuária teve o seu avatar apalpado. Uma usuária disse ter sofrido abuso de estranho em praça digital. Esta pessoa que está fazendo essa denúncia diz que relatou que outras pessoas presentes no momento apoiaram o comportamento e não prestaram ajuda, o que a deixou ainda mais desconfortável. Ou seja, ela tem um avatar que é uma realidade virtual e ela está controlando este avatar pessoalmente. E então ela relata que foi apalpada no digital. E isso está sendo levado a sério. Esse é só o começo do que nós começaremos a ver, até que chegará um momento em que as realidades serão trocadas. Além disso, você tem uma clonagem genética que visa criar humanos a partir de um DNA em um tubo de ensaio. A clonagem já foi realizada com muitos animais. É o homem brincando de ser Deus. Sabemos que os gigantes na terra de Canaã eram tão poderosos, simplesmente porque o seu DNA foi juntado com entidades espirituais não humanas, traçando suas raízes até o que aconteceu em Gênesis. Então aqui eu estou expondo a minha opinião. Uma vez que esta clonagem de humanos é alcançada, essas criações humanas, de seres humanos, elas podem se tornar portais para que seres espirituais também coabitem nos humanos, assim como eram os antigos Néfilins. E então nós temos uma outra repartição que está no campo da robótica, da inteligência artificial, onde eles podem hoje agir, falar, até sentir e se parecer muito com os humanos em todos os sentidos. Eles têm até emoções criadas
como este robô que está previsto para ser lançado no ano que vem, oficialmente chamado Ameca, onde eles estão copiando todas as emoções na face. Eles dizem: a Mecha é o robô em forma humana mais avançado do mundo. Seus criadores dizem que ele pode servir de plataforma para o desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas. A razão para fazer um robô que se pareça com uma pessoa é para interagir com outras pessoas. Além disso, nós temos projetos de chip para serem colocados no cérebro dos humanos. Já foi feito testes nos porcos, nos macacos, e o próximo passo é que no ano que vem, provavelmente, se iniciem essas inserções de pequenos chips do tamanho de moedas colocados no cérebro dos seres humanos. Este chip da Neuralink, produzido pelo Elon Musk, registra sua atividade cerebral e envia-o de volta para um computador, para análise do que o seu cérebro faz. Claro que a desculpa inicial são sempre as facilidades que estes sistemas de inteligência artificial podem trazer, ok? Por exemplo, no caso dos chips, a desculpa de facilidade é que vai ajudar pessoas com lesões graves em medula espinhal, como os tetraplégicos. É claro que isso é maravilhoso. O problema de tudo isso é que não para por aí. Nunca tem a ver apenas com a saúde. Precisamos entender de uma vez por todas que tudo relacionado à saúde está relacionando as pessoas a um controle governamental unilateral. E é isso que todos esses sistemas querem e vão fazer com a população. Mas entenda que tudo isso é mais um portal onde Deus não se encontra. É uma intervenção humana na criação do homem, o que acaba se tornando mais um portal, onde Satanás tem total liberdade. Como aconteceu em Gênesis, está acontecendo novamente. Da mesma forma, hoje, termos que não podemos utilizar aqui na plataforma, que você, ouvinte, sabe bem, eles estão dizendo que isso tem a ver com saúde. Mas nós sabemos que isso não tem nada a ver com a saúde. É apenas para controlar sua entrada e sua saída nos lugares. Assim como os seus dados bancários, os locais que você frequenta, o que você assiste na televisão, o que você acessa na internet. Nós temos a informação no Apocalipse em que a imagem da besta, ela terá fôlego. Provavelmente este fôlego está relacionado à capacidade de penetrar profundamente no interior de uma pessoa e controlar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela diz, o que ela faz no seu dia a dia. Controlar as pessoas totalmente. Provavelmente aqueles que adorarem o anticristo e todo o seu sistema acabarão presos nisso por acreditarem em todas as mentiras que estão sendo sopradas dentro da sua própria alma, por meio desta imagem, por meio da marca da besta e do 666. Então você se pergunta do que seria feito esta imagem. Ela pode ser um computador ligado ao DNA humano, fundido por um poder oculto, que pode hipnotizar as pessoas, controlar. Isso não fica muito distante hoje, quando olhamos para este campo da robótica, este campo mentiroso de controle da saúde e o transhumanismo. Satanás está condicionando o mundo a se submeter a uma forma centralizada de governo, usando todo tipo de intimidação, trazendo medo e todo alarmismo. A maioria dos não salvos deste mundo vão eventualmente seguir este sistema, sacrificando a sua liberdade, simplesmente para manter o seu estilo de vida como o do mundo. Com relação às picadinhas, nós sabemos que não muito futuramente, mas já está se ouvindo falar sobre as nanopartículas criptografadas, com todos os dados pessoais de cada um, será inserido logo abaixo da pele, estando visível a olho nu. Então, sem esta marca e sem este número, as pessoas não poderão ir a lugar nenhum. Acabou as viagens, acabou comprar, acabou vender, acabou ir para shoppings, assim como nós lemos em Apocalipse 13. Por aí nós vemos que tudo já está caminhando para este sentido. Nós, como filhos de Deus, cristãos, aqueles que estão alertas e desapegados do sistema, estamos indo completamente para o sentido oposto. E Deus vai nos trazendo a direção e os caminhos que vão se abrindo, onde Ele sabe mais do que nós. Mas o segredo é não se ligar ao mundo, não se ligar às viagens, aos prazeres do mundo.
Talvez você vá precisar modificar muito o seu estilo de vida. Vai ser difícil no começo, com certeza, mas Deus proverá. Comece a orar para que Deus coloque escolas onde os seus filhos possam ter um refúgio, ou então você vai ter que tirá-los de lá. Neste momento, Satanás está pré-condicionando o mundo inteiro para receber o seu homem, em quem Satanás habitará pessoalmente. Logo em seguida, a marca da besta se tornará obrigatória para todos dentro dos limites do seu império, que provavelmente será de proporções globais. Existirão refúgios, mas a grande maioria dos lugares estará sob a sua supervisão. Por isso, todos os dias precisamos da sabedoria de Deus para reconhecer o que está acontecendo em nosso mundo e ver que o poder do maligno está nos bastidores entrando em cena. A sabedoria de Deus está disponível para nós. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Com o rápido desenvolvimento da robótica combinada com inteligência artificial e DNA humano, e possivelmente até com a clonagem, com o poder também do ocultismo em toda essa mistura, o resultado final será uma raça de seres que tem o poder de controlar e subjugar nações. Quanto ao homem do pecado, ele será totalmente humano, mas impregnado da própria presença de Satanás. Pode chegar o dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, quando esses cyborgs serão os Nephilims do século 21, que caminharão entre os homens e possivelmente até mesmo serão usados como líderes políticos, mais tiranos ainda, repreensivos e ímpios, completamente anti-Deus, que farão cumprir todos os mandatos do sistema do governo do anticristo. É claro que eles também estão desenvolvendo robôs que são humanos em todos os sentidos, para cumprir todos os desejos carnais humanos e ter todos os papéis diferentes na sociedade em todos os níveis, seja nos negócios, seja nas instituições educacionais ou até em casa mesmo. Só que tudo será por tecnologia de computador, onde facilmente haverá intervenção satânica. Entenda bem, embora não haja nada de errado com a tecnologia em si, ela, nas mãos de Satanás, pode se tornar algo muito maligno. No final desta era, a única esperança para a sobrevivência do mundo está na nova aliança com Cristo. A nossa esperança está na segunda vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus, para arrebatar os vivos e ressuscitar os mortos, todos santos, para resgatar Israel e destruir toda oposição, e para iniciar o reino milenar aqui na terra. Quando ele voltar, tudo isso mudará. E o melhor de tudo, nós que somos do Senhor, em um piscar de olhos, todos seremos transformados. Receberemos outros corpos e seremos vestidos de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.